Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale FM 99.1. Queria dizer que para mim é um prazer estar aqui para esse nosso bate-papo e poder contribuir aí ao debate neste tema que infelizmente vem causando muitas vítimas nos últimos tempos, tanto patrimonialmente como moralmente falando. Então é muito importante que a gente divulgue quanto mais a gente puder esse tipo de informação para que as pessoas ou os ouvintes que estão aqui, daqui a pouco eventualmente conhecem alguém ou estejam passando por essa situação, para que elas possam então se precaver e buscar aí a reparação dos prejuízos que eventualmente tenham sofrido. O que seria o Sobre, estelionato afetivo, perdão, doutor Fernando? desculpe que cortou, Ronaldo. Tá bom. O que seria estelionato afetivo e qual é o alcance dele? Só atinge homens, mulheres? Como é que funciona esse crime? Perfeito. Antes só de nós conceituarmos o Instituto, é importante que a gente faça uma breve introdução, né? Esta é uma prática delitiva que ela já vem acontecendo há algum tempo, mas que ela começou a ganhar destaque no noticiário e também das autoridades policiais, principalmente na pandemia da Covid-19, onde muitas pessoas, com todo aquele estresse inerente, com toda aquela situação que estava acontecendo naquele momento de incertezas, né, sobre o nosso futuro, muitas pessoas acabavam vendo na internet e nesses aplicativos de relacionamentos, né, e de namoro, um mecanismo de fuga e, por que não, de companhia, né? E a gente, antes de conceituar propriamente dito, a gente vê que as redes sociais e esses aplicativos, eles são verdadeiros terrenos férteis para os estelionatários, principalmente pelo grande número de informações que a gente coloca nesses aplicativos, nesses sites, né? O que a gente gosta de fazer, aonde a gente costuma ir, né? Os nossos hobbies, até mesmo ostentar, às vezes, ali um padrão de vida. E também, ao outro lado, para o golpista, também se tem uma vantagem, porque ele pode utilizar fotos de terceiros, ostentar uma condição que não necessariamente representa a sua realidade, né? E também ter acesso a esse tipo de informação. O estelionato afetivo, amoroso, sentimental, golpe do Dom Juan, golpe do amor, eles são tudo nomenclaturas dadas para a mesma prática delitiva, que consiste basicamente em uma pessoa se aproveitar do afeto e da confiança nutridos pela outra para, de forma ardilosa, fazer com que essa pessoa, a vítima, venha dilapidar o seu patrimônio ou contrair dívidas em favor de golpistas ou em favor de terceiros. Não se tem, assim, pode acontecer tanto contra pessoas do sexo masculino, tanto com pessoas do sexo feminino, mas, pelo que a gente vê e tem conhecimento, o padrão das vítimas geralmente são mulheres de meia idade, independentes financeiramente, e que estejam ali divorciadas ou viúvas, passando principalmente por um momento de vulnerabilidade. Esse é o padrão de vítima que nós observamos. Hoje, né, atualmente, a nossa legislação brasileira não trata expressamente do estelionato afetivo, né? Hoje, o que a gente, como advogado, como jurista, a gente precisa se utilizar dos princípios constitucionais que estão previstos explícita e implicitamente na Constituição Federal de 1988, mas principalmente do famoso artigo 171 do Código Penal, que prevê o crime de estelionato, né? Então, a gente tem que fazer essas interpretações aí para que a gente consiga buscar a devida reparação, né? E só para complementar, Pois tem não? dois âmbitos, né? A pessoa que sofreu esse golpe, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer um boletim de ocorrência para dar ciência às autoridades policiais desse estelionato que ela sofreu, e no âmbito civil ela pode buscar ali a sua reparação patrimonial daqueles prejuízos que ela sofreu. Depois a gente pode dar alguns exemplos aqui, eu acredito que seja interessante, bem como também, principalmente, os prejuízos morais, né? E aí a gente tem uma divergência por parte de alguns julgadores em conceder o direito aos danos morais, mas no meu entendimento é extremamente importante que se dê, tendo em vista que também, no meu entendimento, é um dos golpes mais cruéis que existem, porque para se chegar no patrimônio da vítima, o golpista ele acaba se utilizando de manipulação emocional que leva muito tempo depois para a pessoa se recuperar
dessa situação. Doutor Fernando, então vamos exemplificar. Quais são os indícios que podem levar a uma pessoa a supor que está sendo vítima de um estelionato afetivo? Perfeito. Alguns exemplos, né, que a gente utiliza, que a gente verifica no dia a dia atuando nessas questões, são, por exemplo, quando um dos integrantes daquele relacionamento afetivo ele passa a solicitar da vítima transferências bancárias, pagamentos de contas, presentes de valores considerados, e quando ele consegue obter isso, ele simplesmente termina o relacionamento sem qualquer motivo aparente, né? É um indicativo forte de estelionato afetivo. Quando um dos integrantes do relacionamento, por exemplo, e esse é muito comum, tá? Ele faz promessas afetivas, promessas amorosas, como, por exemplo, pedir o outro em casamento, passar a residir juntos, constituir família, e solicita, né, como prova de amor, essa vantagem econômica, tá? E quando ele recebe, ele não cumpre essas promessas ou fica adiando essa situação e acaba nunca se efetivando. Quando um dos integrantes do relacionamento passa a utilizar o cartão de crédito do outro ou passa a solicitar empréstimos financeiros do outro para o pagamento de suas despesas pessoais, compras, pagamentos de dívidas, por exemplo, sob a promessa ou não de restituir esses valores, e quando acaba terminando o relacionamento, a dívida permanece no nome daquele que emprestou, né, e ele se nega a restituir aqueles valores. Todos esses são exemplos práticos que a gente observa aí no dia a dia e que se repetem bastante, de estelionato afetivo, né? Às vezes também um dos integrantes do relacionamento fala para o outro, olha, eu tenho um investimento aqui, né, que é muito vantajoso, mas que a gente precisa fazer agora, eu preciso de um dinheiro, etc. E a pessoa alcança aquele valor e daqui a pouco aquele investimento ele não se confirma, né? E aí ele, olha, tinha o risco e também se nega a devolver a quantia. Então, tudo isso são indicativos, tá, de estelionato afetivo. Mas já que você tocou nesse ponto, Ronaldo, é importante dizer que o mero término do relacionamento e a mera solicitação de ajuda financeira por parte de um dos membros daquele relacionamento não configura por si só o estelionato afetivo. Então, somente o caso concreto e as provas que a pessoa tiver que vai definir se houve ou não o abuso financeiro por parte de um dos membros do casal, né? Então, é muito importante também que as pessoas se resguardem no sentido de guardar as conversas, né, os prints ali de WhatsApp, os prints das redes sociais, dos aplicativos de namoro, fotografias, vídeos, eventualmente se tiver testemunha, os comprovantes bancários, porque não basta, né, e isso é muito comum, infelizmente, não basta simplesmente a gente entrar na justiça e alegar a ocorrência de estelionato amoroso sentimental. A gente precisa, pelo menos, ter algum indicativo ali de provas, né? O processo ele é julgado com base em provas, não com base em apenas alegações. Bom dia, doutor Tomás. Me diga uma coisa, esta questão acontece só com casais hétero, homens e mulheres, ou há muitos casos também casais homo? Não, isso acontece com qualquer tipo de casal, sejam eles heterossexuais ou homoafetivos, como a gente costuma chamar no direito de família contemporâneo, né? Então, não é restrito a sexo, não é restrito a nada disso. Pode acontecer com qualquer pessoa. Via de regra, que se mais tem informações, é de casais heteroafetivos em que a vítima é mulher, como eu falei, de meia idade, né, divorciadas, viúvas, independentes financeiramente, que estejam passando ali por um momento de vulnerabilidade, né? Daqui a pouco uma solidão, alguma coisa, uma depressão, e aí acaba encontrando o príncipe encantado, né? E que acaba conquistando ali essa confiança em pouquíssimo espaço de tempo, e aí, quando ele consegue isso, ele começa então a solicitar essas compensações econômicas aí indevidas. Mas Doutor, pode acontecer com qualquer tipo de entidade familiar. doutor Fernando, e a incidência disso, a quantidade de casos, já que o senhor lida também no seu escritório com isso, ela é frequente ou é uma coisa rara? Ronaldo, ela é frequente, tá? Mas eu me arrisco a dizer aqui que
não é verdadeiro o número que a gente tem acesso, e eu te explico por quê. Como este golpe, ele, como eu disse, ele acaba atingindo moralmente, né, frontalmente a moral da vítima, tá? Muitas delas não têm vergonha de procurar ajuda, têm vergonha de buscar o Poder Judiciário, têm vergonha de fazer um boletim de ocorrência, porque quando essas vítimas elas se veem nessa situação, é aquela coisa, né? Como que eu fui ser enganada dessa forma? Como que eu fui fazer isso? Né? Então, assim, não é algo muito simples da pessoa digerir e buscar um apoio. Então, tem sim, por isso que eu falei no início da minha exposição, que é muito importante que a gente divulgue essa informação o quanto antes, e isso tem ganhado muita repercussão, esse tema, na mídia atualmente, tá? Exatamente para que a vítima veja que a culpa não é dela, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente olhando de fora parece assim, mas como que a pessoa foi cair num golpe desse tipo, mas estava na cara que era um golpe, né? Daqui a pouco, às vezes, uma senhora de idade e tudo mais, e um rapaz mais jovem, ou não, né? Mas partindo aqui, dando um exemplo, né? Como que ela não viu que era um golpe? Só que a gente sabe, quem nunca passou, né? Quando a gente está envolvido afetivamente, a gente muitas vezes fica cego naqueles momentos iniciais, né, de relacionamento, e a gente também não vai entrar num relacionamento pensando que está sofrendo um golpe, né? Então, por isso que a gente tem que dar esses exemplos, deixar o alerta aí para que a pessoa tenha conhecimento, e quando isso acontecer, ela ligue o alerta para que veja se realmente é ou não é um golpe, né? Mas, assim, está sendo bem frequente nos últimos anos, como eu disse, desde a pandemia especialmente, ganhou muito mais repercussão isso, né? Mas como não se tem hoje uma previsão legal própria do estelionato afetivo, acaba caindo na vala comum do estelionato. E aí o que a gente tem, né? A Polícia Civil, por exemplo, eu fui num congresso ano passado que estava o delegado da Polícia Civil aqui de Porto Alegre, e o segundo golpe que mais se tem boletins de ocorrências lá é exatamente o estelionato, né? Agora, tem que fazer a distinção se é estelionato afetivo ou não, e aí, infelizmente, não se tem uma pesquisa exatamente esclarecendo isso, exatamente por essa razão que eu te disse, né? Que as pessoas demoram um tempo para digerir isso e, consequentemente, dar o devido reconhecimento às autoridades policiais, jurídicas, etc. Doutor Fernando, preservando o nome, né? Mas o Claro. senhor tem um caso específico que pudesse exemplificar qual é o dano que essa pessoa que lhe procurou teve, e o senhor foi atrás representando ela para tentar ressarcir esse dano? Todos os exemplos que eu dei, Ronaldo, foram com base em casos que eu atuei, né? Então, assim, o que mais me marcou, né, mas que estava dentro dos exemplos também, era exatamente isso. Era um rapaz jovem, né, que passou a fazer, ele morava em cidades, o casal, esse morava em cidades diferentes, mas mantinha um relacionamento virtual, poucas vezes se viam, né, mas o que ele começou a fazer era o seguinte: olha, eu não tenho carro, não tenho condições de te ver, mas se você me dar uma moto, né, se você me auxiliar na aquisição de uma moto, eu vou conseguir ir aí te ver, e depois a gente vai passar a morar juntos, né, porque a gente mora longe hoje, não faz sentido, e ia pedindo, então, solicitação financeira para essa pessoa, que ela foi lá, comprou a moto, auxiliava na compra da gasolina, e ele nunca acabava indo até o encontro dela, né, sempre adiando, enrolando, né, até o ponto que, quando via, ela já estava afundada em dívidas, inclusive pegando empréstimos para conseguir arcar com esses pedidos de auxílio financeiro que ele fazia, até que ela criou coragem, né, fez ali o boletim de ocorrência e me procurou como advogado para a gente, então, ingressar com essa ação, que foi o que a gente fez, tá? O primeiro grau a gente não conseguiu, o juiz não entendeu naquele momento, e por isso que eu digo que tem que se difundir esse assunto, porque é algo novo, mas que já está batendo as portas do Poder Judiciário. E aí, no Tribunal de Justiça nosso aqui do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu buscar ali o reconhecimento do dever dele de devolver aqueles valores que ele solicitou para a vítima, né, para minha cliente. Mas
o tribunal, infelizmente, nessa ocasião, ele não reconheceu o dano moral. Disse que não restou configurado. E é por isso que eu digo, a regra, né, hoje é de que tu tenha que comprovar o abalo moral. Mas no meu entendimento como jurista e como especialista da área, eu entendo que o dano moral ele é in re ipsa, que é um termo dado quando independe de tu comprovar o prejuízo, né? Então, eu entendo que a pessoa sendo vítima desse tipo de golpe, né, como para tu conseguir ter sucesso nesse golpe, tu tem que manipular emocionalmente a vítima, eu entendo que o prejuízo ele já é inerente a essa manipulação, não precisa comprovar mais nada, né? Mas, infelizmente, o nosso tribunal entendeu de forma diversa nessa ocasião, mas a gente já tem outras decisões de outros tribunais Brasil afora, que eu tenho conhecimento, que já estão, sim, dando o dano moral também para esta prática delitiva. Dr. Fernando Baldez de Souza, advogado, especialista nesta área também de estelionato afetivo. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, foi muito bom ouvi-lo aqui. Eu que agradeço, Ronaldo, muito obrigado, ouvintes da Rádio Vale FM, e fico à tua disposição, Ronaldo, para a gente conversar aí, qualquer outro assunto afeto ao direito de família, será um prazer contribuir para com os colegas da rádio. Muito obrigado.